Pronto, então, boa tarde a todas, todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso último encontro desse primeiro ciclo, né, da atividade Vamos Falar Sobre, que tem o objetivo de melhorar, né, esse canal de comunicação entre professores e, sobretudo, entre as coordenações e os estudantes. E aí eu me refiro também às coordenações no interior da própria coordenação de curso, né, que seria a coordenação de pesquisa, de extensão, de TCC, de estágio, monitoria, extensão, já falei isso, e ser uma oportunidade, então, da gente não só, assim, esse professor fazer uma apresentação e falar um pouco sobre essa temática com vocês, mas também a gente ter essa oportunidade de conversar a respeito, vocês trazerem dúvidas, trazerem a experiência de vocês, né? Ou essa vontade de ter uma experiência, né? Nesse caso que a gente está falando aqui, da pesquisa. Então, agradeço a todos, a vocês a presença, agradeço muito a professora Luciana por aceitar esse convite. A professora Luciana Faria Santana, então, é a professora do ICS, é cientista política e é a coordenadora de pesquisa no Instituto. Então, ela já tem uma larga experiência aí sobre esses projetos de pesquisa, né, e esse como fazer pesquisa no Instituto, essas diferentes possibilidades, né, e a importância da pesquisa para a formação. Então, é isso. Obrigada, Luciana. Passo a palavra. E se vocês quiserem ir fazendo alguma questão, podem colocar no chat, eu vou anotando, né? Ou mesmo levantar a mão. Bom, obrigada, Fernanda, pelo convite, né? Uma iniciativa muito importante, né, para estreitar esses laços, né, com os estudantes e também, né, poder apresentar os caminhos aí para começar a contribuir, né, com a parte de pesquisa, que é uma das, né, dos itens essenciais, né, para a formação do cientista social, né? Alguns aqui eu conheço, alguns trabalhos já com eles, alguns eu conheço por disciplinas, né, que estiveram comigo ou estão, né, em alguma disciplina. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu fiz aqui, eu vou passar rapidamente uma apresentação, né, apenas para esquematizar um pouco a nossa conversa, e depois eu volto para a gente estar trocando um pouco informações e também estar tirando dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, sim. Bom, então... Estou sim. Tá, obrigada. Então, falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa no nosso Instituto de Ciências Sociais. Então, a formação, né, do cientista social, ela compreende aí esses componentes, né, a parte de ensino, extensão e pesquisa, né? Ensino, né, além das disciplinas, né, a gente tem toda a formação, né, que está relacionada aí a prática também, né, do cientista social. A gente tem a extensão, né, que é uma extensão realmente, né, literalmente, né, uma forma da gente poder dialogar para fora da universidade e contribuir também com o processo de transformação, né, da sociedade. E o terceiro eixo é a da pesquisa, que é esse ponto que eu, né, minha responsabilidade hoje dessa conversa, né. Muitas vezes o estudante ele só busca, né, a pesquisa quando está ali para escrever o seu TCC, e muitas vezes passa, né, 3 anos, 4 anos, sem ter essa experiência de pesquisa. E eu diria que é uma parte essencial da formação do cientista social, né, onde efetivamente a gente vai poder contribuir com essa produção do conhecimento de uma forma mais sistematizada, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos do que seria a pesquisa,
né, só para vocês conseguirem um pouco distinguir em relação ao que é o ensino, que é a extensão. E depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, de outros aspectos. Bom, o que seria, então, a pesquisa? Né? Então, esses 3 conceitos aqui vão tentar um pouco localizar vocês, né, para entender melhor. Né? Então, primeiro seria que a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Né? No âmbito das ciências sociais, né, é buscar realmente respostas para problemas sociais que estão colocados na sociedade e que, de alguma maneira, nós, como cientistas sociais, né, podemos contribuir ou refletir sobre aquelas questões, né, para que possa né, pautar debates, né, na sociedade, né, de uma forma mais ampla. Um outro conceito, né, de Lacatz, Marconi, de Servo e Bevian, é que é uma atividade voltada à busca de respostas e à solução de problemas para as questões propostas através da utilização de métodos científicos. E Minayo, né, considera ser uma atividade básica das ciências, né, na sua indagação e na descoberta da realidade, constituindo-se uma atitude prática teórica, né, de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Esse ponto aqui é muito interessante da Minayo, porque, né, a nossa produção de conhecimento, né, realizada a partir, né, de métodos científicos que vão nos dar respostas, elas não necessariamente elas finalizam aquele processo, né? São que eu diria, um processo que ele é contínuo, até porque a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de, né, da vida em sociedade, e existe um dinamicismo, né, que faz com que a gente tenha que permanentemente tá tentando alterar e buscar, né, sempre novas respostas para os outros problemas que vão surgindo ali. Bom, então, pensando que a pesquisa, né, ela não é simplesmente a gente escrever né, um TCC. Na verdade, até para escrever o TCC é necessário que a gente siga, né, uma metodologia, tenha clareza sobre os métodos científicos, que é aquilo que vai garantir que a gente possa efetivamente estar dando respostas mais próximas, né, para a resolução desses problemas que estão propostos. Então, é extremamente importante que nós, como cientistas sociais, também possamos ter essa responsabilidade, né, de pensar que a nossa pesquisa, ela é feita não apenas para a gente, ela é feita para dar respostas e por ter esse objetivo, é importante que a gente tenha responsabilidade e siga métodos, né, que são né, utilizados aí para ciências sociais, pensando nas próprias especificidades das pesquisas. Né? Que nas aulas de metodologia a gente acaba discutindo isso mais atentamente, né, que as pesquisas, né, variam muito as metodologias, as técnicas de pesquisas que são utilizadas. Bom, no âmbito do ICS, a pesquisa ela acontece, né, de várias formas. Né? Então, os professores, né, do Instituto estão a todo momento aí desenvolvendo também pesquisas, muitas relacionadas ali à própria trajetória acadêmica ali, né, que aquele professor, né, vem seguindo, né? Então, já tem alguns temas que são, né, você conversa com o professor, você já sabe um pouco sobre quais são as temáticas que ele vem desenvolvendo, né, ou áreas próximas ali, né, dos interesses que aquele professor tem. Né? Quando a gente criou essa coordenação de pesquisa, a gente queria também, né, buscar fazer com que houvesse uma transparência em relação às informações dessas pesquisas que são realizadas por esses professores
e também uma forma de criar um vínculo, né, do estudante para saber, às vezes ele está perdido, ou às vezes ele não conseguiu se identificar ainda com o tema de pesquisa ali, né, naquelas disciplinas que ele teve, e é uma forma da gente também dialogar e tentar buscar uma solução, buscar aproximar né, dos professores, das suas pesquisas, e também daquelas pesquisas que estão principalmente voltadas para a graduação, né, o PIBIC, o PIBIT, a gente também tem o PIBID, né, que está mais voltado para a licenciatura, né. Hoje essa coordenação ela é formada por 2 professores, até o início do mês passado era eu e a professora Marina, com a saída dela para o pós-doutorado, hoje os responsáveis, né, somos eu e o professor José Alexandre, e né, a gente tem um mandato aí de 2 anos, e a gente tem essas funções aí. Então, realmente buscar oferecer para os estudantes informações para que eles possam conhecer melhor as pesquisas que estão desenvolvendo, saber quais são os caminhos que ele pode trilhar ali para poder se aproximar desses professores. Além, né, a coordenação também tem uma atuação junto aos órgãos superiores da universidade, nas discussões, inclusive, das diretrizes que vão nortear aí algumas pesquisas. Atualmente, a principal pesquisa, né, que eu diria voltado para a graduação, ela acontece por meio da iniciação científica, né, através do PIBIC, que é um programa institucional que ele se estende a todas as universidades, né, e que tem como objetivo ampliar e começar esse treinamento da pesquisa junto aos estudantes de graduação aí, né, ao longo aí desse processo de formação. Anualmente sai um edital, tá? Esse edital ele é preciso que os professores apresentem projetos, né, concorram a esse edital, né, ali, e que também apresentem aí planos de atividades que poderiam ser né, executadas pelos estudantes, né. Isso de edital para edital às vezes varia um pouquinho, às vezes até a própria indicação do bolsista acontece, né, no momento ali em que o professor apresenta aquele projeto, outros, como aconteceu esse ano, o professor submeteu o projeto, mas ainda não houve a indicação dos bolsistas e dos alunos voluntários. Isso vai acontecer após, né, o momento que sair o edital, aí os professores eles vão poder indicar os estudantes, né? Nesse processo de escolha desses estudantes que vão participar, né, dessa iniciação científica, eu diria que tem alguns aspectos que acabam contando, né? A própria proximidade com o professor, no sentido, né, da curiosidade mesmo, que parte do estudante, em tentar localizar professores ali que tenha uma afinidade temática com aquilo que ele gostaria de desenvolver, e aí começa a participar dos grupos de pesquisa desse professor, e quando sai o edital, esse professor indica o nome ao PIBIC, ou quando às vezes o próprio professor pode abrir alguma seleção para tentar escolher estudantes que tenham perfil próximo àquele que ele gostaria para desenvolver aquele projeto, né? Normalmente, o PIBIC, e tem uma regra que é nacional, ele pode ter 2 estudantes bolsistas e até 2 estudantes voluntários. Então, um projeto de um professor, ele pode ter até 4 estudantes vinculados a ele, sendo que apenas 2 poderiam disputar bolsas, né? O fato, né, de ter ali 2 vagas para bolsistas não significa automaticamente que tem a bolsa, porque vocês sabem que a gente está num contexto até de restrições orçamentárias, então depende muito de quais são os recursos que estão disponíveis para esse edital, né, para determinada instituição, e também depende muito da pontuação que o professor tem
né, quando ele submete aí a essa avaliação. Então, normalmente, a gente vai encontrar professores que que vão ter 2 bolsistas, mas também vai encontrar aqueles professores que vão ter apenas um bolsista. Então, depende muito do contexto no qual aquela seleção está acontecendo. Então, é uma parte que eu diria o PIBIC muito importante, porque ali também eu diria que é uma parte da preparação, né, desses estudantes para posteriormente estar ali, né, pleiteando depois uma vaga na pós-graduação, né? Inclusive, esse é um dos objetivos do PIBIC, né? Tentar, de alguma maneira, buscar, né, estudantes que tenham já essas habilidades ali, que esse treinamento da iniciação científica permite. Tanto o treinamento em relação a metodologias diversas ali, que vão ser desenvolvidas com os professores, como também o aprofundamento teórico, né, naquele tema ali que foi desenvolvido. Bom, outro tipo de pesquisa que acontece na universidade é o PIBIT, tá? É um programa de bolsas de iniciação também, né, científica, mais voltada para o desenvolvimento tecnológico e inovação, tá? No Instituto de Ciências Sociais, atualmente a gente não tem nenhum professor que participa dessa seleção, mas a gente já teve, né? Inclusive a professora Raquel é uma das que né, apresentou aí em em algumas edições projetos, e tem diferentemente do PIBIC, ele tem, né, um objetivo mais, eu diria, aplicado, né, de tentar apresentar produtos que sejam ali tanto apropriados, né, seja, né, para o mercado ou mesmo dentro né, de outras instituições. No caso da professora Raquel, foi um projeto que né, posteriormente foi aí, subsidiou o processo de registro de um patrimônio imaterial. Depois a Fernanda até pode me corrigir se é isso mesmo, né? Do bordado meia-noite. Então, também super interessante, mas né, tem esse exemplo, mas outros professores, caso tenham interesse, eles também podem pleitear, né, se tiver as características ali que atendam o edital do PIBIC. Em relação à licenciatura, eu diria que ele é mais específico para a licenciatura, né, não significa que só a licenciatura possa né, buscar esse projeto. Na verdade, o PIBIC, o PIBIT, ele está também voltado para bacharelandos e licenciandos, tá? Mas o PIBIT, ele tem uma finalidade, né, mais voltada realmente para a docência. E aí, nesse processo de iniciação à docência, há também a aplicação da pesquisa ali, né, como um dos resultados ali das atividades que vêm sendo desenvolvidas. Atualmente, o PIBID ele é coordenado pelo professor Júlio Gaudêncio, né, e também tem uma chamada específica, né, para a seleção de estudantes aí que vão participar desse processo seletivo, né? Então, ele está voltado realmente para pensar o aperfeiçoamento, né, da ação docente, né, da discussão de ampliação de espaços educativos, além realmente também do aprofundamento teórico, né, de temas que vão contribuir com a formação docente, né? Além disso, né, a gente tem pesquisas que são desenvolvidas pelos professores, mas aí já né, no nível da pós-graduação, é um nível posterior, né, são professores que integram os programas de pós-graduação, né, hoje no ICS tem 2 programas, que é o programa de pós-graduação em Sociologia e o programa de pós-graduação em Antropologia Social. Então, eu diria que esse processo anterior, né, de participação na pesquisa também acaba contribuindo, que a gente tem tido muitos estudantes que passaram pela iniciação científica e que depois eles são bem-sucedidos no processo de seleção aí à pós-graduação,
né? Além disso, os professores eles têm, eu diria, autonomia para desenvolver outras pesquisas, né? E captar, né, às vezes, recursos para algumas pesquisas fora desse eixo, né? Então, atualmente, a gente está terminando, vou dar um exemplo de uma pesquisa, né? A gente tem uma pesquisa com o Tribunal da Justiça. Então, é uma pesquisa que é desenvolvida por professores do Instituto, mas também contempla a participação de estudantes do nosso curso, né? A gente tem projetos também de outros professores que também têm essa vinculação com o estudante, né? E aí, como também que eu posso me aproximar? Também é isso que eu mencionei anteriormente. Tem essa aproximação primeira que é feita junto aos professores, né, pela afinidade temática, pela participação nos grupos de pesquisa, e aí onde você acaba tendo um conhecimento maior dessas oportunidades que estão surgindo ali, né, junto a esses professores. Enfim, a gente poderia falar de outras pesquisas aqui que outros professores também estão desenvolvendo, mas eu vou tentar passar aqui para frente para a gente poder conversar. A gente tem 3 áreas, né, como vocês sabem, antropologia, ciência política e a sociologia. Então, a gente tem, no site do nosso instituto, a gente tem ali o nome dos professores, numa aba que é sobre os docentes do Instituto, e ali você também tem acesso aos currículos desses professores, né? Se você clica em cima do nome do professor, você vai ter acesso ao currículo Lattes dele. Nesse currículo também você pode conhecer a produção científica desse professor, os temas que são desenvolvidos ali nas pesquisas, e também é uma forma de você também se aproximar, né? Mandar um e-mail, tentar entrar em contato, falar da sua predisposição aí a participar, né, do grupo de pesquisa ou de alguma pesquisa. Então, existe também essa possibilidade dessa aproximação, tá? Atualmente, no CNPq, a gente tem alguns grupos, né, que têm participação dos professores do Instituto, inclusive eles estão também no site do nosso Instituto, e que também é outra oportunidade que vocês têm né, de também se aproximar. Né? Então, a gente tem aí o AVAL, né, que é um laboratório de antropologia visual, a gente tem o Cidadania e Políticas Públicas, né, na área da ciência política, tem esses grupos de estudo transdisciplinários sobre autoritarismo, violência, criminalidade, grupo de pesquisa em etnologia indígena, tem o grupo Periferia, Afetos e Economia das Simbolizações, o grupo PAIS, Trabalho e Capitalismo, Laboratório da Cidade e do Contemporâneo, Laboratório de Estudos da Segurança Pública, Laboratório Interdisciplinar de Estudos da Religião, a gente tem o Xingó, a gente tem o Nevial, tem o Núcleo de Memória das Ciências Sociais, tem o Mandacaru e tem o Núcleo de Pesquisa, né, instituições, na verdade instituições, comportamento político e democracia. Então, esses são os grupos que a gente hoje tem né, com participação dos professores, né, e que a gente está sempre atualizando no site do ICS. Inclusive, nesse momento, eu estou no processo de atualização dessas informações, né, solicitando que os professores atualizem sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e os grupos de pesquisa, né, se houve outro que foi criado, e também eles vão ficar disponíveis, né, nos próximos dias no site. Né? Então, de uma forma geral, né, esses são alguns dos caminhos para a gente poder se aproximar, né, desses professores. Com a pandemia, acaba que alguns outros atalhos eles ficaram inviabilizados, né? Porque ali no ICS, presencialmente, muitas vezes a gente parava, conversava com o professor, perguntava para ele, né, se tinha alguma pesquisa que ele estava desenvolvendo, ou perguntava, né, quais são os temas daquele professor que ele que ele tem ali proximidade. Então, hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Mas
né, como a professora Fernanda tem feito, esse processo de poder mostrar outros caminhos aqui é super importante, porque os professores, eles continuam fazendo pesquisa, eles continuam buscando, né, alternativas, e é importante também ter a participação dos estudantes nessas pesquisas, tanto para o professor, né, porque vai ter ali, né, um apoio naquela pesquisa, vai poder, inclusive, ter pessoas que vão ter outras percepções sobre aquele tema, né, que vão ajudar nas discussões, né, daquele projeto, né, quanto para o próprio estudante, né, que vai começar a se inserir nesse mundo da pesquisa, vai conhecer outras técnicas de pesquisa, vai poder produzir também esse conhecimento, né, de forma mais sistematizada, né, utilizando aí metodologias, conhecendo outras teorias, né? Então, assim, hoje o objetivo é esse, né? E aí eu estou aberta aqui para a gente conversar um pouquinho, para tirar as dúvidas de você sobre a pesquisa, dúvidas sobre temas que os professores estão desenvolvendo. Eu não quis me alongar falando sobre o que cada professor faz, porque seria muito cansativo para vocês. Eu acho que esse não é o objetivo, né? Mas tem ali, como eu falei, no site, vocês vão encontrar essas informações sobre cada um dos professores. E também, sempre que vocês precisarem, teve dúvida, outro dia mesmo a Érica está aí, a Érica me mandou mensagem, que ela estava em dúvida sobre como ela poderia se inserir em algum projeto do PIBIC, né? Eu falei, né, Érica, falei assim, Érica, vai para nosso encontro, que eu vou estar conversando justamente sobre isso, né? Então, assim, quando a gente tem também uma demanda maior dos estudantes, mais professores também se sentem motivados também a estar apresentando projetos no PIBIC. Então, eu diria que é até uma via de mão dupla, porque às vezes, e a gente já teve situações que às vezes o professor quer desenvolver um projeto e às vezes não tem estudante, às vezes com disponibilidade, ou talvez, né, até por não conhecer esses caminhos, acabam não participando, né, ou não interagindo mais, né? Se vocês têm a intenção de fazer um mestrado, depois um doutorado, é importante, desde já, que vocês se insiram, né, nesses grupos de pesquisa, participem, né, a partir desse contato, vocês vão começar a participar também de eventos, de seminários, né, vão produzir artigos. Então, é um mundo que se abre aqui para vocês, né? Então, eu vou agora ouvir um pouquinho vocês. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade também. E quem quiser escrever no chat também podem escrever. Eu agora quero ouvir também vocês um pouquinho, e as dúvidas, inquietações. A partir de qual período é bom iniciar? Eu sempre falo, né? A gente começa a fazer pesquisa desde o primeiro período, né? Porque é quando você começa a ter o primeiro contato com várias temáticas, né? Agora, claro que depende muito do perfil do professor. Então, tem alguns professores que vão preferir ter um estudante que já tenha minimamente algum conhecimento sobre metodologia científica. Então, às vezes, a partir do terceiro, quarto período. Então, depende muito. Eu já tive estudantes que, desde o primeiro período, já começaram a trabalhar comigo, né? Então, é isso. Essa aproximação com os professores também vai nortear um pouquinho, né, sobre o perfil que ele gostaria, né, de ter, ou que ele gostaria de estar trabalhando ali junto. E, às vezes, até estudantes dos períodos mais finais, né? Quer dizer, porque eu acho que tem uma certa ideia de que para fazer pesquisa tem que estar um pouco no começo, né? Porque aí participa de um PIBIC, depois, por vezes, o PIBIC tem uma continuidade, participa de 2 projetos de pesquisa, depois já tem o TCC, né? Muitas vezes acontece esse caminho com o estudante que está participando de pesquisa desde o princípio. E é muito interessante, porque
o estudante vai aprofundando, né, o conhecimento numa pesquisa até uma pesquisa do professor até elaborar a sua própria no TCC. Mas também tem estudantes ali que já estão quase finalizando, né? Claro, tem que ter pelo menos um ano antes de finalizar o curso, e que muitas vezes não tiveram essa oportunidade, né, de fazer a pesquisa, participar de algum projeto antes, né? E podem se candidatar também, procurar os professores. Eu acho que a sala de aula é um lugar muito legal, assim, para os estudantes falarem com os professores, né, interpelarem, porque geralmente em aula o aluno, ele conhece um pouco do que é que o professor faz, né, acho que não tem nenhum professor que não fale das suas pesquisas em aula, mesmo que seja, né, meio en passant, assim, meio breve, mas até como uma forma de despertar curiosidade. Então, isso, né, é um momento ali em que se desenvolve uma relação mais continuada, né, nessa sala de aula, então é um momento super bom, assim, para que esses contatos aconteçam, né, e é muito importante para os professores escutarem o interesse de vocês, assim, muito importante, né, ou mesmo, olha, sempre quis pesquisar sobre tal coisa, será que tem alguém, né, que faz esse tipo de pesquisa? Então, o professor também ajuda nesses caminhos, né. Exatamente, né? Quem ainda não teve o contato, né? Mesmo esses que, né? Vocês que estão aí sexto, sétimo período, acho que há ainda essa oportunidade, né? Como eu falei, os professores eles estão sempre desenvolvendo algum tipo de pesquisa, né? Então essa aproximação ela pode se dar a qualquer momento, né? Como eu falei, desde o primeiro período, né? Até o final do curso é uma oportunidade que vocês têm de poder se aproximar da pesquisa. A Anne está falando que ela começou, né, no segundo período, né, e que ela já aprendeu muita coisa, né, enfim, que ela tem se aproveitado bem. Érica, você teria alguma pergunta né, específica que gostaria de fazer? Eu acho que ela vai digitar. Anda precisando de direcionamento. Então, a gente sempre depara, né? Tanto quando vai desenvolver o TCC, provavelmente na conversa com a professora Cláudia, isso deve ter surgido, quanto também nessa entrada, né, nos grupos de pesquisa, né? Então, se vocês não conseguiram nas aulas ou, né, por outras vias ter esse contato com os professores e ainda está um pouco perdido, né, precisando de um direcionamento, a coordenação de pesquisa está à disposição de vocês para conversar e poder realmente tentar direcionar, falar um pouquinho, né, sobre os grupos ali, né, a depender da sua afinidade, do que você gostaria, e encaminhá-los para algum professor, né, intermediar também esse diálogo. Então, como eu falei, no PIBIC, a partir desse ano, as indicações elas vão acontecer a posteriori ao resultado, né? Ou seja, pode ser que algum professor que tiver o projeto de pesquisa ainda não tenha ali 4 estudantes junto dele para poder desenvolver o projeto. Então, é uma forma de você, né? É um período agora, é um período importante para vocês começarem a se aproximar, né, desses professores. E assim, gente, a partir desse conhecimento do que os professores fazem, estão fazendo, desses temas, mandar e-mail mesmo, né? Checar o e-mail ali no site, mandar um e-mail. Professor, gostaria de ter uma orientação sobre tal assunto. Gostaria de saber o que o senhor está... Senhora, estou falando masculino, né? Mas estamos aqui 2 professoras. O que você está pesquisando, né? Enfim, tem muito interesse em participar de pesquisa, então... eu até, assim, como docente em busca de estudantes, né, em algumas seleções de pesquisa que eu fiz,
eu lembro que não tinha tantos estudantes interessados, assim, e eu mesmo abrindo chamada pública ou falando em sala de aula, né? Então, às vezes vocês podem ter uma ideia de que tem uma concorrência absurda e não tem, né? Acho que tem que realmente se colocar, porque os professores não têm como saber o interesse de vocês, né? De fazer pesquisa ou não, ou se vocês têm um perfil mais de, enfim, querem, enfim, só fazer a graduação e trabalhar em outra coisa. Realmente, a gente não tem muito como saber se não através desse diálogo, né? E tem um ponto que eu acho super importante também para quem tem vontade de se aproximar do PIBIC e de como entender um pouco como é que o PIBIC acontece, que é o seminário de pesquisa, né, que acontecem as apresentações de trabalho do ICS. Acho que a Luciana vai falar um pouco sobre isso também, porque ali vocês têm todos os estudantes apresentando as suas pesquisas, os seus relatórios finais, né? Então, vocês conseguem ver dentro de, tem uma pesquisa do professor e tem os planos de trabalho de cada estudante. Então, qual é esse papel do estudante numa pesquisa maior, né? Então, é super interessante também de acompanhar e entender um pouco da pesquisa pela palavra dos colegas de vocês. Exatamente. O que a professora Fernanda mencionou é que, anualmente, os projetos que são desenvolvidos no âmbito do PIBIC ou do PIBIT, eles são apresentados em um seminário, né? Esse ano ele vai acontecer no final do mês de outubro, a gente está definindo a data, inclusive amanhã a gente tem uma reunião com o Comitê Assessor de Pesquisa da Universidade para definir, né? Onde, né, a oportunidade que a gente tem, né, o que os estudantes têm de apresentar, né, os resultados dos seus planos de trabalho, e é uma oportunidade para vocês conhecerem ali tanto, né, sobre os trabalhos que foram desenvolvidos, mas como também conhecer as temáticas afins ali, né, de determinados professores. Essa divulgação em relação a esse seminário, ela é sempre feita, né, mais próxima ao evento, mas já convido todos vocês aí, né, nessa edição agora desse ano, do ciclo 2020-2021, a gente vai ter muitos planos de atividades, foram... dos professores do ICS, a gente teve pelo menos 15 apresentando projetos aprovados, né? E aí a gente tem mais de 50 planos de atividades que serão apresentados. Então, só vocês verem, quando eu falo 50 planos de atividades, ou seja, são 50 estudantes inseridos, né, nessas pesquisas de iniciação científica, que é muito legal, né, que a gente vê todo o processo de amadurecimento, né, dos estudantes, e mesmo em meio a uma pandemia, né, então, eu acho que vai ser bem interessante para que vocês possam participar. A gente tem, né, o PIBID também, a gente tem eventos para divulgar, mesas, né, para divulgar um pouco dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, e também até uma proposta que a gente esteja permanentemente apresentando as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelos professores, né, do Instituto. Acho que também é uma outra oportunidade, né, da gente poder estar divulgando isso para vocês. Gostaria de pesquisar sobre conflitos. Não sei qual que é o professor que está com essa linha de pesquisa. Geniele? Então, Geniele, aí a gente, claro que quando chega assim, né, tá bem amplo, né, a coordenação vai, eu posso estar conversando com você, porque a gente precisa identificar que tipo de conflito, né, quem são os atores envolvidos, né, para a gente, e também, né, quais são ali as teorias que às vezes você se apropriou, inclusive, para identificar esse objeto de pesquisa, né, pode ser na antropologia, pode ser na sociologia, pode ser até na ciência política. Então, depende muito, aí teria que especificar um pouquinho mais para a gente poder chegar lá. Mas nessa conversa aí, inclusive, eu estou colocando aqui o meu e-mail, que vocês
podem estar mandando mensagem, né, os e-mails para mim, que eu também vou poder estar conversando com vocês. Se for necessário, eu marco uma conversa pelo Google Meet para a gente, né, para poder realmente conhecer melhor a especificidade ali desse tema e para poder encaminhar para algum professor. Então, meu e-mail é lucianasantana@ics.ufal.br. Gostaria de saber em que site isso. A professora Fernanda está postando aqui, no próprio site do ICS, vai ter uma aba que são todos os docentes, né? São os professores que atuam nos 2 cursos, né? Nós temos 29 docentes no Instituto, a gente ainda tem alguns professores substitutos que vez ou outra, podem estar contribuindo também com esse processo, né? Enfim, então, vocês podem utilizar esse site aí, ou consultar, né, a coordenação, tanto do bacharelado, quanto coordenação da licenciatura, quanto também diretamente a coordenação de pesquisa. Quem mais gostaria de falar um pouquinho da experiência das pesquisas? Não sei se a Ania, a Ariane gostaria de falar, a Carolina. Uma dúvida rápida, é só isso que eu preciso fazer? Eu preciso me atentar a alguma linha de pensamento do professor? Eu começo a fazer pesquisa, eu estou automaticamente dentro, eu preciso esperar algum edital para estar oficialmente, realmente, inserido naquela pesquisa, no PIB, no PIBIC? Está mais difícil de fazer agora por causa desse corte de gastos? Então, como eu falei, né? Primeiro teria que ter essa aproximação com o próprio professor, né? Cada grupo de pesquisa tem a sua dinâmica própria, né? Eu, particularmente, não vejo muito seleções para entrar nos grupos de pesquisa, né? Realmente esse contato mesmo com os professores, enfim. Em relação ao PIBIC, como eu falei, depende, né? Se o professor, naquele ano, ele submeteu o projeto no PIBIC, se esse projeto ele foi aprovado, né? E quantos planos, né, de atividades estão disponíveis, né? Então, conversando com cada um desses professores, é possível identificar se ele poderia estar inserindo você agora, ou se você já poderia estar participando desde já do grupo de pesquisa, e aí, em outras oportunidades, você está se inserindo, não apenas no PIBIC, como eu falei, sempre pode estar surgindo outras oportunidades para desenvolver alguma outra pesquisa, né, mesmo fora dessas, né, que eu mencionei, que são os programas mais institucionalizados, né, que anualmente a gente sempre vai ver um edital saindo e selecionando estudantes e projetos. Eu imagino que o Heitor tenha ficado em dúvida dessa diferença entre um projeto de pesquisa e um grupo de pesquisa, né? Então, os grupos de pesquisa, e tem uma listagem no site do ICS, são uma articulação entre professores internos ao Instituto, por vezes alguns professores de outras unidades também, ou mesmo de outras instituições, né? Que têm um interesse em projetos continuados, digamos assim, né? De pesquisa, sobre temáticas afins, né? E dentro dos projetos de pesquisa, sim, que os professores submetem editais de pesquisa, de extensão, né? São editais que podem ser financiados ou não. E então aí é uma outra candidatura, digamos assim, né? Mas a participação no grupo de pesquisa, acho que é o primeiro passo para o aluno ir se vinculando a esses professores que desenvolvem pesquisa, né? Na temática que ele tem interesse, ele ou ela tem interesse. E os grupos de pesquisa, por vezes, têm grupos de estudos, de formação continuada, né? Cursos, atividades, seminários, enfim, que são promovidos, né, muitas vezes sem estarem ligados especificamente a algum projeto,
como um PIBIC, um PIBIT, né, ou algum outro projeto mesmo de financiamento externo à universidade também. Isso. Não sei se fui clara, Heitor, se tu tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar. Eu coloquei aqui, né, os grupos hoje que a gente tem, inclusive que os professores já apresentaram. Nos próximos dias eu vou estar inserindo também quem são os coordenadores de cada um desses grupos, que talvez também ajude, né, a vocês a identificarem melhor, né, esses professores e facilitar, né. A gente tem grupos aqui interdisciplinares, como tem grupos, né, mais voltados para temas da ciência política, ou da sociologia, ou da antropologia. Também estão no site do Instituto de Ciências Sociais, essa listagem. Hoje, eu diria que né, todos os professores que são doutores, eles estão inseridos, né, estão inseridos em algum grupo de pesquisa, coordenando ou participando. Érica, então é isso. Eu acho que o primeiro ponto é ver qual área, né, que você tem maior afinidade, né, e procurar um dos professores que poderia, né, tá te abrigando ali naquele grupo de pesquisa, né. Eu também tenho um grupo de pesquisa, a professora Fernanda, como mencionou, ela também participa, né, tem um grupo de pesquisa, né, então, assim, são todos que tiverem aí né, vontade de ingressar, né, na área da ciência política, que é o meu caso, né, trabalhar com instituições, trabalhar com comportamento político. Então, assim, o meu grupo está aberto também, está sempre de portas abertas aí. A Anne também está dando aí um depoimento, ela participa, a Anne, ela participa, né, como estudante voluntária no PIBIC, né, no PIBIC que eu coordeno, e também ela teve a oportunidade de participar de um projeto né, no Tribunal da Justiça, né, um projeto bastante interessante, voltado para a elaboração de um programa de políticas públicas para jovens negros em Alagoas. Obrigada. E sem dúvida, a gente sabe que esse processo de aprendizado que a Anne relatou aí mais de uma vez no chat, tem a ver, né, uma intensidade de aprendizado diferente, né, do que acontece durante as disciplinas, porque tem muito a ver com essa operacionalidade dos conceitos, né, das discussões que a gente tem em sala de aula. Durante a pesquisa, realmente existe um transformar, né, esses conceitos, articular esses conceitos com os dados de campo, com os dados que se está pesquisando, né, sejam de instituições, de pessoas, de grupos, de comunidades, enfim. Né. Então, isso é muito rico, né, realmente a gente vê que o aluno, ele aprende muito em pouco tempo, se a gente considera um ano aí, não é muito tempo, né, perto dos 4 que tem na graduação. Então, de fato, tem essa característica, além de ter, como a Luciana relatou, né, nesse projeto de pesquisa, um forte sentimento, né, um forte entendimento em relação à relevância das ciências sociais para a sociedade civil. Né? Eu acho que isso é um ponto também, essa aplicação, né, como que se pode ver de que forma uma pesquisa pode contribuir, por exemplo, para a formulação de políticas públicas, né? Exatamente. Boa tarde, Silvia. Silvia também está aqui. Professora Silvia. Bem-vinda, Silvia. Coordenadora, Silvia. A professora Silvia, obrigada pela sua presença, Silvia. A professora Silva, ela também coordena, né, um laboratório de antropologia visual. Acho que ela pode falar aí uns 2 minutinhos,
para instigar os estudantes, né, a participar, né, das pesquisas na área da antropologia visual. Silvia, você quer falar um pouquinho? Na realidade, a própria Fernanda faz parte também, né? E o Siloé. Então, nós temos cada um desenvolvendo várias, agora mesmo esse levantamento dentro dos grupos de pesquisa, que foi muito legal, né, Luciana? A gente começa a ver a produção da gente quando a gente começa a preencher, né? E aí eu estava vendo, assim, eu incluí, inclusive, a minha pesquisa do pós-doutorado, porque envolve pesquisa, uma saída para pós-doutorado, né? Foi até uma extensão da pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, que era sobre a internacionalização da ayahuasca. O título é Seguindo uma Estrela no Céu. O céu significa centro espiritualista, estrela universal. Um dos centros daqui de Alagoas, né, que faz rituais com o uso da ayahuasca. E aí a segunda frase era 2 pontos, dados sobre a internacionalização da ayahuasca. Aí, para citar o exemplo com relação a uma pesquisa dentro do AVAL, que é o Antropologia Visual em Alagoas, que nós trabalhamos com o audiovisual, né? A pesquisa tinha como objetivo a realização de uma etnografia audiovisual. Então, durante vários anos, eu pesquisando, fazendo registros fílmicos, consegui, no pós-doutorado, né, já tinha uma produção anterior, mas no pós-doutorado eu me concentrei, foi 1 ano na Universidade de Manchester, para a produção dos filmes etnográficos, sob a supervisão de Ângela Torresan, que veio participar do 3º encontro do AVAL, e eu acho assim, essa é a dinâmica de nós, como pesquisadores, como cientistas sociais, que envolve pesquisa, extensão, ensino, não é? Eu gosto muito de enfatizar para os alunos como nós, dentro de uma universidade federal, nós trabalhamos com ciência, né? Nós estamos fazendo agora, por exemplo, uma disciplina de extensão que nós estamos dando, né? Que eu assumi práticas de extensão em ciências sociais 1. O plano que nós temos de ação envolve metodologia científica. E a metodologia que a gente tem enfatizado é a pesquisação, pesquisa participativa, pesquisa colaborativa, pesquisa engajada. Por quê? Porque a pesquisa, o produto que vai se ter dentro dessa articulação com organizações, né, de comunidades, associações, organizações não governamentais, essa nossa ação implica no uso de um método e no uso também de orientação teórica, porque sempre nós temos autores, né? Um exemplo fantástico é o Frederic Barthes, que eu adoro citar, né? Como a teoria de grupos étnicos, elaborada por Frederic Barthes, que é um autor da antropologia social britânica, como ele tem uma influência grande no Brasil, e eu acredito em vários contextos, países multiculturais, né, multiétnicos. Por quê? Porque a teoria que ele elabora se casa bastante com as realidades empíricas de grupos étnicos, indígenas, quilombolas, identitários. E aí, muito interessante, porque nós não somos jornalistas, nós somos cientistas sociais. Toda a nossa atuação, ela vai envolver uma orientação dentro de um método que é o que nos respalda enquanto cientistas, né? Então, assim, o AVAL, a gente tem vários professores, a Fernanda poderia falar também das pesquisas dela, ela registrou lá uma pesquisa, inclusive uma pesquisa articulada, com vários alunos participando, e nós temos isso, né, nesse quadro que você juntou de dados, né, Luciana, a visibilidade que dá, inclusive a nossa interdisciplinaridade. Eu fui atrás de uma pesquisa que está registrada, né, dentro de um orientando que eu tive da área de ciências biológicas, que era com planta, né, com planta medicinal em Porto da Rua. E eu fui a orientadora dele, e ele, assim, produziu o TCC em cima dessa pesquisa.
E na biologia é interessante porque eles sempre precisam que as pesquisas sejam registradas pelos orientadores. É uma outra lógica, mas a gente tem essa interdisciplinaridade, uma vez que eu também trabalhando com o uso ritual de ayahuasca, que tem a ver com planta, né? Planta medicinal, com substâncias, né, de uso medicinal. Então, eu acho assim, a minha fala eu queria ser bem rápida, né, porque vocês já estão, inclusive, andando, mas assim, o aval, ele vai reunir, né, e eu fico insistindo assim, daqui a pouco eu vou me aposentar, e eu acho assim, fundamental a gente continuar com vários profissionais também trabalhando. Então, é uma oportunidade de abrir campo, né, quando eu me aposentar, exatamente para entrar pessoa nova e também dentro da área do audiovisual, para a gente continuar firme, né, dentro dessa produção de conhecimento utilizando suportes, né, do audiovisual. Tá bom, eu acho que era isso. Obrigada, Silvia. Se a Fernanda quer complementar. Não sei. Eu acho que essa atualização, né, dos grupos de pesquisa, vocês terem acesso até um certo histórico das pesquisas que os professores têm desenvolvido, que a gente sempre indica que vocês procurem o Lattes de cada professor, porque é importante, a gente sabe, é um monte de informação que tem ali, é um monte, mas é uma plataforma fundamental que vocês se familiarizem com ela, né, que vocês tenham o próprio Lattes, é uma forma de comunicação entre os pesquisadores, né? Então, constantemente a gente fica sabendo de um pesquisador, vai lá no Lattes dele, vê o que ele faz, né? Tá precisando de um parecer, de convidar algum professor para a banca, a gente pesquisa no Lattes, né? Então, é importante ter esse hábito, essa prática, né? Em relação a essa busca, e principalmente porque ali a gente também tem uma visão mais integrada da atividade do professor, né? Então, por exemplo, às vezes o professor faz pesquisa num ano, no outro ano, esse mesmo tema de pesquisa se transforma em extensão, às vezes esse mesmo tema de pesquisa envolve a publicação de um livro, de um dossiê, né? Ou esse mesmo tema de pesquisa se transforma num tópico especial na forma de disciplina, né? Então, tem várias, digamos assim, modalidades, né, da pesquisa se expressar. E vocês podem estar, enfim, acompanhando isso, né? Eu trabalho, sim, eu sou antropóloga e sou pesquisadora do AVAL também, faço parte desse grupo de pesquisa, e atualmente tenho feito uma pesquisa sobre a fotografia e feminismos plurais aqui em Maceió. A Rita estava aqui, ela é bolsista também, entrou no segundo período, mas acho que ela já saiu. E pesquisei também muito tempo em acervos fotográficos, nesse campo da cultura popular e do folclore também, enfim, várias coisas. E várias coisas, por isso que eu reforço, né? É importante até para vocês produzirem, pensarem a partir dessa versatilidade que os pesquisadores vão desenvolvendo ao longo de uma carreira, né? Tem uma versatilidade grande para vocês pensarem também como podem se encaixar desde aí e pensar, poxa, eu tenho vontade de pesquisar tal tema. Não é exatamente aquilo que o professor ou a professora pesquisa, mas eu acho que esse professor pode me ajudar, com base nessa versatilidade, né? Nessa trajetória. Nanda, a energia aqui em casa acabou eu estou num breu aqui. A energia acabou. Então, eu liguei aqui no 4G para dar continuidade, mas eu estou no escuro. Nossa Senhora, coisas que acontecem o tempo todo, né? Bom, mas, gente, a gente tem feito esses encontros também mais ou menos nesse tempo, né, de 1h e 15, mais ou menos, para não ficar tão cansativo, para vocês seguirem em aula, né? A gente não tem computado frequência, não, Jaci, mas, enfim, podemos fazê-lo também. Então, eu
Queria agradecer a todos, todas vocês que vieram para esse bate-papo. Depois a gente coloca essa nossa conversa lá no YouTube do Wix, que eu sugiro vocês se inscrevam e sigam os vídeos que tem lá, tá? Tá muito bacana. Tem produções dos grupos de pesquisa lá, inclusive. E... Ô, Fernanda, só lembrando, a nossa aula, até lá, né? Nossa aula de abertura do PPGás esse ano já vai estar lá com a Ângela Torresan, né? Dando uma aula mesmo, literalmente ensinando como usar o celular, né? Para produzir filme dentro de uma etnografia sensorial, né? Tá bom, desculpa aí. Isso, ótimo. Então é isso, porque como o canal é do ICS, então a gente considera que isso, o ICS tem 3 cursos, né? Tem 2 do curso de graduação, 2 cursos de mestrado, tem vários grupos de pesquisa, então a gente tem buscado agora, nesse momento de isolamento social, reunir essas produções lá. Então é um canal importante também. Enquanto eu pego o endereço aqui para colocar no chat para o Davi, eu passo a palavra para a Luciana, então, se despedindo. Bom, gente, desculpa sobre esse incidente aqui, enfim, energia caiu, não sei o motivo, mas eu gostaria, mais uma vez, de reforçar, né, que eu estou à disposição de vocês, se tiverem qualquer dúvida, se tiverem perdidos, né, se tiverem ansiosos, né, não estão conseguindo identificar ali um professor, né, que possa estar participando aí, né, de algum grupo de pesquisa deles, podem entrar em contato comigo, que aí a gente conversa e, né, o importante é que vocês realmente considerem a pesquisa como algo essencial, né, na formação do cientista social e persistam, né? Eu acho que é importante vocês se aproximarem o quanto antes aí desses grupos de pesquisa, né, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e reitero que estou à disposição de todos vocês. Obrigada, Fernanda, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Silvia, pela participação, né? E obrigado a todos vocês que estiveram aqui, né, escutando, enfim, tirando as dúvidas. É isso aí, gente. Então, o link do canal do YouTube já está ali no chat, tá? Vocês podem clicar. Tem também os canais parceiros do ICS, de alguns grupos de pesquisa. E é isso aí. Um abraço a todos, então. Uma boa semana. Boa semana. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Nanda. Tô aqui sem energia, enfim. Pois é. Tá bem, boa sorte aí. Um abraço. Um beijão, tchau.